na palavra do Senhor. Louvor maravilhoso, muito bom estarmos juntos aqui em adoração e louvor. Sempre é muito bom louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai-o em todo o tempo, bendizei o seu nome, exaltai-o nas suas maravilhas. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Essa noite eu vou fazer uma ministração, pretendo, com a graça de Deus, com um pouco mais de textos, vários textos da Bíblia, mais do que de costume. Então, se você tem uma caneta, alguma coisa para anotar, depois também vai ficar disponível esta mensagem para os irmãos. Mas é importante que tenhamos atenção no desenrolar do tema. Colossenses capítulo 1, verso de número 12. Vamos ler até o verso de número 23. Diz assim a Sagrada Escritura: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade, do domínio, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Graças a Deus. Que texto maravilhoso do apóstolo Paulo. Vamos orar mais uma vez. Curvemos a nossa cabeça. Se há algum pedido de oração, você pode colocar diante do Senhor neste momento. Orar por alguém, interceder por uma pessoa. Senhor Deus, nós estamos aqui esta noite em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e nós viemos com alegria, com a graça do Senhor. Viemos aqui para louvar-te, para engrandecer-te, para exaltar-te, para glorificar-te com a nossa vida, para prestar um culto de louvor, de adoração, de exaltação ao teu nome esta noite.
Senhor, pedimos em nome de Jesus que pelo Teu poder maravilhoso, o Senhor faça uma obra em nosso coração, em nossa vida, que cada um de nós esta noite possamos ser tocados pelo poder do Teu Espírito Santo e pela ação da Tua palavra. Se alguém esta noite entre nós enfermos, Senhor, a Tua palavra diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos, Senhor, que eles sejam libertos, que sejam curados, que sejam transformados, que sejam, ó Deus, modificados para a glória do Teu nome. Tira todo empecilho, todo mau pensamento, toda distração, todo distrativo esta noite, para que ninguém perca a Tua palavra, que seja uma semente que cai numa terra boa, e que ela possa germinar e produzir frutos para a glória e honra do Seu nome somente. Abençoe a todos que nos ouvem aqui, aos que nos ouvem pela internet também, aqueles que vão assistir essa mensagem depois, que sejam tocados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos e pedimos e Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre o tema, o que significa a conversão. Conversão. Talvez um dos assuntos mais importantes, um dos assuntos mais fundamentais na vida de uma pessoa é a conversão. Conversão. Essa é uma questão própria, uma questão única, uma questão exclusiva da vida cristã. É verdade, existem conversões em outras religiões, mas as conversões em outras religiões, elas não passam pelas mesmas mudanças estruturais, elas não passam pela mesma significância sobrenatural que passa a conversão na vida cristã, porque dessa conversão que vos falo essa noite, só Cristo pode agir e realizar. Talvez você esteja pensando, bom, eu já sou convertido, então essa mensagem não é para mim. Bom, eu acredito que esta mensagem é para todos nós. Porque fato é que a conversão é o elemento mais básico, mais radical, é o elemento principal da vida cristã. Você pode olhar para a sua história de vida e perceber que houve um marco. Você pode olhar para a sua história de vida e perceber que houve um divisor de águas, que pontuou um antes e um depois. Você pode fazer isso. Você consegue analisar o seu histórico de vida e dizer, eu era assim, mas agora é totalmente diferente. Eu quero hoje vos falar sobre alguns fatos a respeito da conversão. E desejo nortear esses fatos com 3 perguntas básicas para desenvolver todo o tema que quero falar essa noite na base dessas 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que todos precisam de conversão? Por que todos os seres humanos precisam de conversão? E a resposta simples e que você conhece é: porque todos pecaram. Romanos capítulo 3, verso 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
Então isso diz que não escapou ninguém. Eu não escapei, você não escapou. Não escaparam seus pais, seus avós, seus bisavós. Não escapam seus filhos, ninguém. Todos pecaram. O Salmo 53, verso 2 e verso 3, diz: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E ele conclui no verso 3 dizendo: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há um sequer, nenhum sequer. É interessante porque quando alguém disse para Jesus: bom mestre, ele diz: por que me chamas bom? Só há um que é bom, Deus. Então todos os homens não são bons. Você pode conhecer um bom homem, alguém que ajude alguém, em certo sentido ele pode ser chamado de bom, mas ele não é chamado de bom no sentido em respeito à vida com Deus. Não há um bom. Todos estão corrompidos, e isso desde a infância. Porque já em Gênesis, capítulo 8 de Gênesis, verso 21, nós lemos Deus dizendo: a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. O próprio Deus está dizendo isso, que o coração do homem, desde a infância, ele é mau. Desde a sua meninice, desde a sua infância, o homem já manifesta o mal, ainda que talvez não consciente disso, mas já manifesta o egoísmo do coração, a rebeldia, a desobediência. Acho que a primeira coisa que a criança tem que aprender é a obedecer, porque desobedecer ele já nasce sabendo. Já nasce na desobediência. Então esta é a primeira pergunta: por quê? Por quê? Todos precisam de conversão, porque todos são maus, todos caíram, todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso todos, absolutamente todos, indistintamente todos. Esta é a primeira pergunta. Mas aí vem a segunda pergunta. A segunda pergunta desta noite é: bom, se todos são maus, todos precisam de conversão, como é a conversão? Como é essa conversão? Então, eu quero começar dizendo que a conversão, em primeiro lugar, é uma transformação interna. Conversão é uma transformação radical, uma transformação verdadeira, uma transformação total, uma transformação essencial de vida interna. Ela começa de dentro para fora. Preste atenção, todos precisam de conversão, então todos precisam ser transformados, todos. O verso 12 que lemos da carta aos Colossenses capítulo 1 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos, a minha tradução é idôneos, para participar da herança dos santos na luz. E a palavra idôneos aqui no original é qualificados, hábeis, capazes. Então, todos precisam de conversão, e a conversão é uma transformação radical interna. E Deus é quem faz essa transformação.
Paulo diz: graças ao Pai que nos fez idôneos, nos fez hábeis, nos fez qualificados para participar da herança dos santos na luz. Então nós somos transformados internamente, isso é ser convertido, transformado radicalmente internamente. E somos transformados porque nós saímos de um reino para outro reino, é isso que diz a Bíblia. Saímos de um reino para outro reino. O verso 13 do texto de Colossenses 1 que lemos diz: o qual nos tirou, nos arrancou, nos transportou, nos libertou da potestade, nos libertou do domínio, nos libertou do reino, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então todos nasceram no reino das trevas, porque todos pecaram, porque todos estavam maculados pelo pecado e precisavam de transformação. Todos nasceram no reino das trevas, mas aqueles que se convertem são aqueles que foram transformados, aqueles que foram tirados do reino das trevas e foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Então conversão tem a ver com nos tirar de um reino e nos colocar em outro reino, mas isso acontece internamente. É uma questão de pertencimento. Eu pertencia a um reino, e se me converti, fui então arrancado daquele reino e plantado em outro reino. E é interessante porque os reinos são absolutamente opostos. Um é o reino das trevas, de onde nós fomos tirados, e o outro, para onde fomos transportados, é o reino da luz. Luz e trevas são absolutamente opostos, são absolutamente contrários, não se misturam. Não há nada das trevas na luz, e não há nada da luz nas trevas. Então nós tínhamos nada. As pessoas acham que enquanto não são convertidas, que elas já têm coisas de Deus. Não há nada da luz nas trevas. No reino das trevas não há nada. E mesmo os cacos, os resquícios da imagem de Deus que todo ser humano tem, eles são borrados, eles estão distorcidos enquanto estão nas trevas. Por isso precisa de conversão, todo mundo. Que é isso? Transformação radical do interior. Quando Deus nos arranca das trevas e nos coloca num outro reino. Somos radicalmente arrancados, resgatados de um reino e transportados para outro reino. Também somos transformados porque nós recebemos na conversão um transplante duplo. Nós recebemos um transplante de coração e recebemos um transplante de espírito. Isso é maravilhoso. A gente vê isso ao longo da Escritura, quando Deus vai mostrando o que é a conversão, no processo de desenvolvimento da revelação nas Escrituras. Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, Deus está falando com Israel, mas é uma metáfora do que aconteceria com a igreja. Deus diz a eles: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ora, todo mundo nasce com um coração de pedra, e com um espírito detonado, um espírito velho, enfraquecido, morto, doente. Então Deus vai tirar o coração de pedra, e colocar um coração novo. Não é o coração que bombeia o seu sangue, mas é o coração que determina os seus pensamentos, as suas atitudes, que movimenta a sua vida.
e vai te dar um espírito novo. Então o coração seria tirado e colocado um novo nesse transplante, e o espírito seria colocado um novo. Ora, isso é absolutamente importante, porque quando eu me converti, o meu coração não pode continuar o mesmo. Porque quando eu digo que me converti, mas o meu coração continua o mesmo, ou seja, quando eu continuo amando as coisas deste século, as coisas erradas, quando eu continuo me satisfazendo com o pecado, quando eu continuo falando como eu falava antigamente, quando o meu palavreado, o meu linguajar continua o mesmo que eu tinha, linguajar impuro, que falava coisas que não agradavam a Deus, que usava de palavras baixas, quando eu continuo nervoso, irritado, estúpido, agressivo, como sempre fui, quando eu continuo materialista, como antes, egoísta, como ontem, então eu não fui transformado e por consequência eu não me converti. Conversão é transformação radical. O salmista diz no Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se cria é porque ele não tinha. Ele precisa que Deus crie, que Deus faça um coração puro nele, e renova em mim um espírito reto, porque a retidão foi destruída pelo pecado. Então, é necessário na conversão é porque eu estou dizendo isso para vocês, que hoje em dia nós vemos muitas conversões, e nós não estamos aqui para julgar a conversão de nenhuma pessoa, mas nós estamos falando em termos gerais. Em termos gerais, eu acho que nos anos 80 as conversões eram diferentes. Que eu vi muita gente se convertendo e se convertendo para valer. Mudando radicalmente, mudando o ser, mudando a vida, mudando a mente. Sendo transformada, um coração duro que de repente recebe um coração mole. Um espírito apático que de repente recebe um espírito fervoroso. Somos transformados quando nós recebemos um transplante de coração e de espírito. Mas também somos transformados porque nós recebemos uma mente nova. Mente. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, mas nós temos a mente de Cristo, não a mente desse mundo, não a mente do meu pai, da minha mãe, não a mente da minha geração, não a mente da sociedade, não a mente do meio onde eu fui criado, não a mente segundo o qual me ensinaram meus pais, mas uma mente diferente, a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, ou seja, como Cristo pensa, nós pensamos. Como Cristo enxerga o mundo, nós enxergamos. Como Cristo reage ao mundo, nós reagimos. Como Cristo vê as coisas, nós vemos. Como Cristo responde ao mundo, nós respondemos. Vós tendes a mente de Cristo. Mente significa a forma de pensar. A mentalidade do convertido é diferente. Isso é absolutamente importante, irmãos, e talvez eu poderia parar aqui e ficarmos só falando sobre isso essa noite. Porque é muito importante a gente pensar na conversão como uma transformação radical do interior. Eu não nasci com este interior.
Porque se eu nasci numa família de bons princípios, caminho, cresço, vou exercitando aqueles bons princípios, está tudo certo, então, mas eu nunca tive uma transformação interior, eu nunca saí do reino das trevas para a luz. Conversão significa ser transplantado de um reino para outro. E todo mundo, filho de cristão, não nasce cristão. Ele pode ser instruído na palavra, ele pode ouvir a mensagem, ele pode ser trazido para a igreja, é assim que a gente ensina os nossos filhos, eles aprendem a palavra, mas eles precisam ter uma experiência com o Senhor de conversão. Eles precisam ser transformados internamente. Mas não só a conversão é ser transformado internamente, mas conversão também é ser transformado externamente. A transformação aqui não é só em quem você é, mas a transformação é também naquilo que você faz. Algumas pessoas podem dizer, olha, eu faço essas coisas, mas na realidade Deus conhece o meu coração. Ele sabe que no fundo eu sou uma boa pessoa. Não existe isso. Eu faço aquilo que eu sou. E se eu me surpreendo com alguma atitude minha, de repente, diante de uma situação de estresse, eu me surpreendo com uma atitude minha, de repente, aquilo não deveria ser assim. Puxa, eu não sou assim, mas de repente eu me peguei assim, mas no fundo Deus sabe que eu não sou assim. Não, no fundo Deus sabe que você é assim, você só deixou vir à tona aquilo que você é. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, verso 34, Jesus disse, mais do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então aquilo que a minha boca pronuncia vem de dentro de mim, do que eu sou na minha essência. Por isso não existe transformação interna que não se concretize em ações externas, não existe. Toda transformação interna vai resultar em mudanças externas na vida da pessoa. É por isso que alguém que vive com alguém que se converteu, de repente fala, mas você mudou. Não mudou só na essência, mudou na prática, na vida, no dia a dia. Mudou na forma de dirigir, no trânsito, mudou na forma de comer, mudou na forma de dormir, mudou na forma de levantar, mudou na forma de lidar com a família, mudou. O profeta Zacarias vai dizer em Zacarias capítulo 1, verso 4, ele diz assim, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Então, Deus clamava pelos profetas, para o povo de Israel, que eles tinham que se converter dos maus caminhos e das más obras. Obras fala de quê? De prática do dia a dia, de vida. Como você pratica, o que você faz ou o que deixa de fazer. Então a conversão tem a ver com a mudança de maus caminhos para bons caminhos, de obras ruins para obras boas, de práticas pecaminosas para práticas santas, de atitudes ruins para atitudes boas. Antigamente, se você era uma pessoa espinhenta, ninguém podia chegar perto que já machucava, ninguém podia falar um A que já acendia o fogo dentro. Na realidade, aquele fogo já estava aceso. Você só conseguia disfarçar ele. E aí quando alguém provocava, a chama vinha.
Se alguém era assim, quando se converteu, tem que ser uma mãe em amor. Mas o meu temperamento, ora, o seu temperamento precisa ser transformado por Jesus, porque se o seu temperamento não for transformado radicalmente por Jesus, uma pessoa que é irada não pode continuar irada. Uma pessoa que é estupim curto não pode continuar estupim curto. É interessante porque Pedro, Tiago e João, quando viram que os samaritanos não receberam Jesus, acendeu fogo neles. Disseram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir esses samaritanos? E Jesus disse: não, não, não. Vocês não sabem de que espírito são? E depois João é chamado o apóstolo do amor. E depois Pedro é usado com humildade e amor diante do Senhor. Transformação. Então, conversão é transformação radical interna e externa, prática, atitude, dia a dia. Além disso, conversão também é purificação. Não só transformação interna e externa, mas também purificação. E Ezequiel fala isso de uma forma muito clara. Ezequiel 36, verso 25 e verso 26, vai dizer então: aspergerei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ora, Deus disse que ia tirar o coração e ia colocar outro, mas Ele também disse que iria purificá-los, ia purificar Israel. E Jesus, quando olha para os seus discípulos, diz em João capítulo 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra purifica, a palavra purifica, purificação, santificação. Não há como se converter e continuar sujo, não há. Porque as vestes que vão entrar no reino dos céus, quem são estes com vestes brancas? Brancas representa a pureza, purificação. Nós cantávamos um hino, e deveríamos voltar a cantar alguns hinos que cantávamos. No céu não entra pecado. Eu só me lembro dessa frase, ponto, tá boa. Purificação. Santificação é a purificação da vida, e Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É muito sério. Ele diz: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto que lemos hoje em Colossenses 1,14 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Fomos redimidos pelo sangue de Cristo, e remidos dos nossos pecados. E aí o verso 21 e 22 que lemos diz: a vós também, que noutros tempos éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, práticas más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. 3 adjetivos: santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Esta é a condição da igreja. Conversão tem a ver com purificação. Alguém que diz que se converteu, mas continua sendo uma fonte que jorra coisas amargas, pecaminosas, palavras ruins, não se converteu. Conversão tem a ver com santificação. Além disso,
Conversão também é reconhecimento do seu estado. Conversão é reconhecimento do seu estado, ou seja, é fundamental reconhecermos o nosso estado diante de Deus. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 18, de 2 homens que foram ao templo orar. O fariseu e o publicano. E o fariseu no templo se gabava: graças te dou porque não sou igual a esse. Jejuo 3 vezes por semana, dou minhas ofertas, meus dízimos, faço isso, faço aquilo, faço o outro. Não reconhecia o seu estado. Mas o publicano, Jesus diz no verso 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Preste atenção, é muito importante, porque sem reconhecimento do estado de pecaminosidade, ninguém se converte. Mas e o ladrão da cruz? Houve um reconhecimento do seu estado. Ele disse: esse nada fez, mas nós merecemos estar aqui. O problema é que às vezes eu não consigo reconhecer o meu estado diante de Deus. Eu penso: bom, eu sou um bom pai de família, eu cuido da minha esposa, trato dos meus filhos, trabalho honestamente, pago os meus impostos, vou no domingo à noite no culto da igreja, eu acho que não tenho nenhum, está tudo certo comigo. Isso pode significar falta de conversão, porque quando a gente se converte, primeira coisa que acontece é um reconhecimento do nosso estado pecaminoso. Gente que diz assim: eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo, não prostituo, não jogo, eu não tenho pecado. Esse nunca se converteu. Porque quando você vê o Senhor, Isaías, quando viu a Deus, disse: ai de mim, pecador, sou um homem impuro, de lábios impuros, vou morrer. É necessário reconhecer a nossa condição. Jesus disse que aquele homem, aquele publicano, que clamou por misericórdia, reconhecendo o seu estado de pecador, Jesus diz no verso 14: digo-vos que este desceu justificado para casa, converteu, e não aquele, o fariseu. Porque a si mesmo se exalta, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, conversão tem a ver com reconhecimento do meu estado de pecaminosidade diante de Deus. E dizer: eu nasci longe de Deus, eu preciso do Senhor. Ah, mas quando criança eu fui batizado, meu pai me levou para a igreja, eu esteve aqui o tempo todo, eu vou lá, eu vejo toda vez o pastor Everson pregar, eu assisto mensagem na internet, eu dou meus dízimos lá de final de semana, eu tô em dia. Não, você se não reconheceu, se você não enxergou a miséria dentro de você, isso é uma obra do Espírito, precisa acontecer. Diz um amigo nosso: nós precisamos enxergar o rato podre dentro de nós. Você só se converte quando você enxerga o rato podre dentro de você. Eu sou um pecador miserável. Você pode nunca ter vivido no mundo da prostituição, pode nunca ter matado ninguém, pode nunca ter assaltado ninguém, pode nunca ter cometido qualquer outra atrocidade contra ninguém, mas ainda assim, Deus olhou dos céus à terra e todos estavam destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram e mereciam o inferno. Todos, absolutamente todos estavam destituídos da glória de Deus, e não havia um que fazia o bem, nenhum sequer, porque todo o coração estava manchado, destruído, acabado, maculado pelo pecado, e todas as ações do homem, por mais benéficas que pareçam, no fundo elas são malignas. Então eu preciso enxergar isso para que haja conversão. Conversão tem a ver com enxergar a minha miséria
e clamar por misericórdia. E quando vem esse reconhecimento, vem junto o arrependimento, porque conversão tem a ver com arrependimento. Eu já tenho falado muito sobre arrependimento aqui, não vou bater muito nessa tecla, mas Jesus começou pregando em Marcos capítulo 1, verso 15, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento. Aquele que não passou pelo arrependimento não se converteu. E o que é arrependimento? Arrepender-se do quê? Arrepender-se de quem eu sou. Eu sou, sem Deus, uma pessoa distante de Deus. Nasci distante de Deus. Eu preciso me arrepender dessa condição de estar diante de Deus. Arrepender das minhas obras más, das minhas tentativas de autojustificação. Será que vocês sabem dizer quando foi que se arrependeram? É preciso se arrepender. Conversão tem a ver com arrependimento. Mas além disso, antes de partirmos para a última pergunta, conversão tem a ver também com inserção no corpo. Ninguém nasce no corpo de Cristo. Não é por nascimento natural. Todos nascemos fora do corpo de Cristo. Mas assim como somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, assim também somos inseridos no corpo de Cristo. O verso 18 de Colossenses 1 que nós lemos diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ora, não é a igreja reviver, é a igreja de Cristo. São os salvos que estão no mundo inteiro. Então Cristo é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Então quando nós nos convertemos, nós somos inseridos em um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora deixe-me falar uma coisa a vocês essa noite: a igreja é extremamente importante. A maioria das pessoas talvez concordaria comigo de que a igreja, corpo de Cristo, é extremamente importante. Mas talvez nem todos concordariam que a igreja local é extremamente importante. Aliás, nós vivemos numa época de pessoas chamadas sem igreja. Alguém diz assim: não, eu não preciso estar no meio, eu posso servir a Deus na minha casa. É claro, você pode servir a Deus na sua casa e deve, não só na sua casa, onde você estiver. Mas a igreja local, pequena, a igreja aqui, pequena em relação à igreja mundo inteiro, a igreja pequena, a igreja que você está, ela é uma representatividade da igreja maior. E é sendo fiel no pouco que no muito estarás. Então eu preciso ter um sentimento de pertencimento à igreja. Eu sei que a maioria das pessoas, talvez cristãos, dizem assim: eu me sinto pertencente à igreja de Cristo, mas eu não me sinto pertencente a nenhuma igreja aqui na terra. Bom, não tem como eu pertencer à igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não é uma igreja fantasmagórica, não é algo assim místico, que você não consegue apalpar. A igreja de Cristo é representada pelos membros da igreja que estão na terra. Então eu, você, outros irmãos que estão na presença do Senhor, compomos a igreja de Cristo. E se eu me sinto pertencente à igreja de Cristo, que é a igreja que compõe todos os salvos no mundo, eu também tenho que me sentir pertencente à igreja de Cristo, que é a igreja local. É ali onde, junto com os irmãos, eu louvo ao Senhor. É aí onde, junto com os irmãos, eu tomo a ceia do Senhor, que é um mandamento de Jesus. Os sem igreja não precisam tomar a ceia. Nós precisamos, porque é um mandamento de Jesus.
É na igreja local que nós somos instruídos também na palavra, que nós exercitamos os nossos dons, que somos treinados e que nós oramos junto com os irmãos, nos fortalecemos para viver a igreja de Cristo onde estivermos. Então Deus faz as coisas representativas. A família é uma representação da igreja local, a igreja local é uma representação da igreja de Cristo. Então eu preciso me sentir pertencente à igreja de Cristo. Não posso dizer que eu sou convertido se eu não faço parte da igreja corpo de Cristo. E, é óbvio, se eu estou morando num lugar, aí a gente gosta de exemplos extremos. Não, mas aquele que está morando lá num país comunista, onde não acha nenhuma igreja, nenhum lugar para congregar, tudo bem, nós temos exemplos extremos, mas dentro desses exemplos extremos, também existem os irmãos que se reúnem 2 a 3 a 4 a 5, debaixo de cavernas, nos lugares escondidos, para ali servirem ao Senhor. Ali eles formam também um grupo como igreja de Cristo que estão servindo ao Senhor. Talvez eles não podem estar publicamente como nós, com local marcado, com horário marcado, com portas abertas, livremente cultuando ao Senhor. Mas de alguma forma eles vão fazer isso, porque a igreja primitiva fazia isso. Por que nós, no mundo moderno, não precisamos fazer o que a igreja primitiva precisava e achava importante fazer? Porque como vocês conhecem a história da igreja e sabem das catacumbas de Roma, quando os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano e eles se reuniam nos sepulcros, eles se reuniam nas catacumbas para cultuar ao Senhor juntos, eles queriam estar juntos. Era tão importante que quando Jesus morreu, os apóstolos se reuniram a portas fechadas, eles ficavam ali, mas eles estavam reunidos, e Jesus não disse assim, cada um vai para a sua casa, e pronto, vocês são a minha igreja, e está tudo certo, cada um viva a sua vida com a sua família, e está tudo bem. Não, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E depois os apóstolos começaram a dizer, olha, quando estiver na igreja, ele estava falando quando estiverem reunidos na igreja. Então, a reunião da igreja sempre foi importante, inclusive na época em que a igreja era perseguida e os irmãos corriam risco de morte. Mesmo com o risco de serem decapitados, mortos, eles se reuniam, porque eles achavam isso importante. Hoje em dia não, os irmãos no geral, acham que não preciso me reunir não, está tudo bem, eu me reúno com a internet. Não, não é assim. Os irmãos daquela época estavam juntos. Conversão tem a ver com inserção no corpo. A igreja se reúne, a igreja congrega, a igreja pratica o amor, a igreja cuida um do outro, a igreja se fortalece, a igreja se estrutura, a igreja é ensinada, a igreja é corrigida, a igreja exerce os dons, tem mestres na igreja, porque a uns Deus concedeu como pastores e mestres, a outros como apóstolos, evangelistas, e Deus deu os dons para a igreja, e se não tem gente que se reúne, como é que vai ter os mestres para ensinar? Deus errou? Não. A reunião da igreja é absolutamente importante, os irmãos têm que se conscientizar sempre disso. Eu não estou dizendo que quem não está aqui na Reviver não é a igreja de Cristo Jesus, e que a igreja de Jesus se resume na igreja Reviver, nada disso. Aliás, eu nem falo o nome da igreja por aí, de vez em quando eu falo aqui, mas ninguém nem sabe qual é o nome da igreja, porque eu não estou preocupado com esse nome para mim não significa nada. Mas o que significa é a reunião dos irmãos. A reunião dos irmãos significa estarmos juntos, estarmos congregando juntos. Por isso Hebreus diz, nós não somos daqueles que deixam de congregar. Não, nós congregamos. Então se converter, e aqui eu vou caminhar para a última pergunta para terminarmos. Se converter é ser transformado internamente, é ser transformado externamente, é ser purificado, é reconhecer o seu estado, é se arrepender e é ser inserido em um corpo. Tudo isso tem a ver com conversão. Se isso não aconteceu, a pessoa pode falar, sou convertido, me converti, mudei, eu bebia, não bebo mais. Bom, existe um monte de organizações sociais aí que também ajudam as pessoas a largar de bebidas, de drogas, de prostituição e de outras coisas, e não tem nada a ver com o evangelho. Conversão é transformação interna, e transformação externa, e purificação, e reconhecimento do estado.
e arrependimento, e inserção em um corpo, em uma família. Nós somos uma família. E aí vem a última pergunta dessa noite. Além de eu dizer porque todos têm que se converter, além de responder a pergunta o que é ou como é a conversão, agora eu vou responder a última pergunta: tem algo que eu possa fazer no processo da conversão? Tem algo que eu possa fazer? E a resposta que eu diria é sim, tem algo que você possa fazer. Porque ao mesmo tempo, preste atenção nos textos que nós lemos, ao mesmo tempo em que Deus diz: tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne, ou seja, Deus vai fazer isso em Ezequiel 36, 26, o próprio Deus também inspirando os apóstolos vai dizer em Atos capítulo 3, verso 19, arrependei-vos, ação do homem também, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, somos exortados a nos convertermos, somos exortados a nos arrependermos, porque quando João Batista começa pregando, ele diz: arrependei-vos, é uma exortação ao homem. Jesus começa na mesma pregação: arrependei-vos, é uma exortação ao homem. Então eu diria, irmão, que nós precisamos estar abertos e desejosos à mudança. Precisamos estar abertos e desejosos à mudança. Este é o nosso papel. Mateus capítulo 13, verso 15, Jesus diz algo muito sério para os homens da sua época, para os judeus. Ele diz: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Veja o que os judeus fizeram. Eles endureceram o coração, eles ouviram de má vontade, e eles fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos. Eles fecharam para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então qual é o meu papel? O meu papel é ter os meus ouvidos abertos, estar preparado, querer, desejar, não fechar os meus olhos. Quando a palavra é falada, eu posso fechar o ouvido, ou eu posso abrir. Quando o caminho é apontado, eu posso fechar os olhos. Foi isso que os judeus fizeram. Eles fecharam os olhos e não se converteram. Então precisamos estar desejosos à mudança, mas segundo lugar, não só desejosos, nós temos que mudar quando a palavra nos mostra que precisamos mudar. Precisamos mudar. E temos o poder de mudar, porque Deus nos dá esse poder, não temos de nós mesmos, mas Deus nos dá esse poder de mudar. Ezequiel capítulo 18, verso 30 até o verso 32, Deus diz assim: portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Deus continua dizendo para Israel: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo. Primeiro Deus fala que vai dar um coração, agora Ele manda o povo de Israel fazer. Fazei um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de quem morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Então Deus chama Israel para mudar. Israel precisava mudar. Joel capítulo 2, verso 12 diz: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choros e com pranto. É uma ordem de Deus para o homem.
Provérbios capítulo 1, verso 23 diz: atentai ou convertei-vos pela minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então aqui, quando Deus nos chama para mudar, nós precisamos mudar. Quando Deus nos diz que temos que mudar, nós temos que mudar. Veja bem, isso é muito sério, porque às vezes eu estou vivendo um tipo de vida, e aí eu sou nervoso, eu não perdoo as pessoas. Não, você não sabe o que Ele me fez, não consigo perdoar, mas Jesus nos manda perdoar, então você tem que perdoar. Mas eu não consigo, peça forças a Deus, porque Ele vai te dar, mas você precisa perdoar. Quando Jesus diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos odeiam. Isso é uma prática que Jesus nos mandou fazer, é algo que nós temos que fazer. Então, quando eu não consigo, eu clamo ao Senhor e Ele me dá forças. E aí o que Jesus disse? Bendizei os que vos maldizem. Como é isto? Alguém fala mal de você, você fala mal dessa pessoa, é isso? Não. Alguém fala mal de você, você fala bem dessa pessoa. É um exercício difícil. Eu vou te perguntar, você responda para você mesmo. Não precisa levantar a mão aqui, não precisa levantar a mão para não me constranger. Mas quantos de vocês conseguem, quando alguém fala mal de você, você fala bem dessa pessoa? Quantos conseguem? Só levante a mão só para você mesmo, dentro do seu coração. Porque Jesus mandou fazer isso, e quando Ele mandou fazer, eu tenho que fazer. Convertei-vos. Tome uma posição. Jesus diz: amai os vossos inimigos. Amor não é sentimento, é ação. Orai pelos que vos perseguem. Então alguém persegue você, e o que você faz? Persegue a pessoa? Eu vou procurar uma estratégia. Agora Deus está me dando uma estratégia. Uma vez uma irmã foi dar um testemunho numa igreja, e ela testemunhou assim: uma irmã, uma pessoa fulano de tal, acabou com a minha vida. Ela acabou com a minha vida, mas eu também fui lá e acabei com a vida dela. E dá vontade dos irmãos falar: misericórdia. Aquele que te persegue, você tem que orar por ele, não para acabar com a vida dele, mas abençoá-lo. Como é difícil abençoar quem te amaldiçoa. Como é difícil orar para que Deus abençoe aquele que está te prejudicando. Mas Jesus disse: convertei-vos. Em último lugar, o que eu preciso fazer em relação à conversão? Bom, em relação à conversão, eu preciso estar aberto e disposto à mudança. Amém. Eu preciso mudar quando a palavra me diz para mudar. Amém. E último agora, eu preciso permanecer na posição que Deus me colocou. Por isso, o texto de Colossenses capítulo 1, verso 21 até o verso 23, vai falar claramente: a vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se condicional, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então eu preciso permanecer. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Quem está de pé, olhe para que não caia. Nós não somos daqueles que voltam, porque muitos há que voltaram para a poça de lama, diz o apóstolo. Então permanecer na posição, conversão tem a ver com permanecer na posição que Deus te colocou. Convertido precisa permanecer na posição que o Espírito colocou você. Isso é conversão. Quando alguém é convertido, ele vai lutar para permanecer nesta posição, sem titubear. Por isso Jesus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Satanás anda ao derredor como um leão, rugindo a quem possa tragar. Ele não rugiria se não pudesse tragar.
Mas se você manter-se de pé, ninguém poderá te derrubar. Então, irmãos, esta mensagem eu vou encerrar aqui, dizendo que todos nós precisamos entender o que é conversão. Conversão é algo que todos necessitam, porque todos pecaram. Conversão significa ser transformado internamente, ser transformado externamente, ser purificado, reconhecer o seu estado, se arrepender, ser inserido num corpo. O que eu e você podemos fazer em relação a isso? Estar abertos e desejosos à mudança. E mudar. Quando a palavra fala comigo, preciso tratar melhor a minha esposa, mude. Preciso tratar melhor meu filho, mude. Mudar quando a palavra me mostra que eu preciso mudar. E permanecer na posição na qual eu fui colocado. Não poderíamos fazer isso sozinhos, mas pelo poder do Espírito Santo, nós podemos. Porque é pelo poder de Deus que nós podemos. Que Deus abençoe os irmãos, vamos ficar em pé para orarmos com alegria esta noite. Quantos de vós sois convertidos? Quantos de vós tivestes a experiência da conversão? Quantos de vós percebem que precisam mudar? Quantos de vocês clamam por uma mudança? Quantos de vocês, eu não estou perguntando se você tem 5, 10 ou 15 anos sentados em bancos de igreja. Estou perguntando sobre conversão. Conversão não tem nada a ver com sentar em banco de igreja. Conversão tem a ver com transformação. Quantos são verdadeiramente convertidos? Vamos orar. Peça ao Espírito Santo que revele ao seu coração qual é a sua real condição diante do Senhor esta noite. Espírito de Deus, estamos aqui essa noite e clamamos ao Senhor que haja uma revelação da real condição de cada pessoa. Senhor, só Tu conheces se pessoas aqui são convertidas ou não convertidas ao Senhor. Se passaram pela transformação ou se não passaram pela transformação. Só Tu conheces quantos daqui, Senhor, foram transformados internamente e foram transformados externamente. Só Tu conheces, ó Deus, quantos daqui, Senhor, realmente tiveram uma consciência do seu real estado diante do Senhor e assim clamaram por misericórdia. Só Tu conheces quantos aqui se arrependeram. Só Tu conheces, Senhor. Só Tu conheces quantos foram purificados. Se andarmos na luz como o Senhor está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do Seu Filho nos purifica de todo o pecado. Só Tu conheces quantos andam na luz. Só Tu conheces, Senhor, quantos foram verdadeiramente purificados. Só Tu conheces quantos foram inseridos no corpo e quantos permanecem, Senhor, nessa condição. Só Tu conheces. Só Tu sabes, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que, ó Deus, ao ministrar esta palavra, corações que tenham ouvido possam estar abertos, Senhor, para a mudança. Possam estar desejosos pela mudança. Senhor, que essa palavra encontre pessoas que realmente queiram mudar e que lutem para mudar, para ser diferentes. Que essa palavra encontre pessoas, Senhor, que vão permanecer nesse estado, que são santificadas em Cristo Jesus e que permanecem na santidade. Abençoe a cada coração e que faça de nós, Senhor, pessoas convertidas, transformadas em Teu nome. Dá-nos força, dá-nos discernimento, dá-nos graça, dá-nos sabedoria,
dá-nos direcionamento, e que cada um de nós possa entrar pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, mas larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Haja Deus na vida de cada pessoa, nós oramos e pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.